Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma aula do nosso curso de Teoria Geral do Processo Civil. E hoje nós vamos abordar uma questão que é muito importante para o desenvolvimento do processo e também um pilar da jurisdição, que é a imparcialidade a partir dos instrumentos e institutos do impedimento e suspeição. Esses instrumentos, eles são importantes porque toda pessoa que vai atuar no processo e que precisa manter a sua imparcialidade não pode ter nenhum tipo de interesse pessoal em que uma das partes seja vencedora ou que uma das partes seja prejudicada no decorrer do processo. Então, a manutenção dessa imparcialidade, ela significa que o direito foi aplicado de uma maneira que não tinha um interesse subjetivo do julgador ou de qualquer outro sujeito processual que precise manter a sua imparcialidade, em que uma parte seja vencedora ou que a outra parte seja perdedora dentro do processo. Antes de entrar aqui nos institutos propriamente ditos, nós vamos abordar, primeiramente, e recapitular a questão da imparcialidade. Vejam bem, como o processo é um meio de solução de conflito heterônomo, ou seja, as partes levam um caso concreto para o Poder Judiciário e o Poder Judiciário, que é um terceiro, representado pelo juiz ou juíza, ele vai julgar e dizer quem que tem o direito ou quem não tem o direito, é preciso que esse terceiro ele mantenha a condição de imparcialidade. Isso gera, obviamente, uma confiança maior no Poder Judiciário, na medida em que, se você não tem confiança de que quem vai julgar o seu processo é uma pessoa que não tem interesse na causa, você não vai ter, ou melhor, você não vai ter condições de respeitar o julgamento que o Poder Judiciário concede para aquele caso concreto. Manter a confiança no Poder Judiciário a partir da imparcialidade é essencial para que as pessoas continuem acreditando no direito, no Poder Judiciário, porque sem essa confiança as pessoas vão passar a resolver os seus conflitos de maneira pessoal, utilizando os seus próprios meios, o que é vedado pelo próprio ordenamento jurídico. A imparcialidade, ela é um critério-chave da jurisdição. E ela, obviamente, sem ela, você acaba maculando e prejudicando diversos outros princípios constitucionais. Veja bem, se o juiz ele é parcial, e aí cuidado com essas duas expressões, tem gente que confunde, acha que imparcial é o ruim, imparcial é o bom. Não. O bom é a imparcialidade, é o correto. A parcialidade, que vem de parte, de ter lado, de ter parte, é o ruim. Então, quando o juiz é parcial, o que vai acontecer? O contraditório, ele é uma mera formalidade, um faz de conta. Porque se ele quer prejudicar uma parte ou dar ganho de causa para outra, qualquer coisa que a parte que ele é contra falar, ele não vai levar em consideração. Por quê? Porque o convencimento dele já está formulado, já está posto, e aí ele vai conduzir o processo de uma maneira que ele vai virar apenas um faz de conta. Então, o juiz que ele é parcial, ele também prejudica o contraditório. O juiz que ele é parcial, ele prejudica a ampla defesa. Ele prejudica o devido processo legal. Ele vai macular todo aquele processo porque simplesmente quem estava dando decisão não tinha condições de julgar aquele processo de maneira que não levasse a prejudicar ou tornar uma parte vencedora, mesmo, por exemplo, sem ter o direito, sem ter provas e assim por diante. A imparcialidade é essencial. Se a gente não entender a imparcialidade, a gente não consegue entender aqui os institutos de impedimento e suspeição, que servem para quê? Justamente para trazer hipóteses exemplificativas de quando o juiz ele vai perder essa imparcialidade e que ele vai ter que ser afastado do processo por conta
dessa situação, sendo substituído por um outro juiz ou juíza que seja o seu substituto legal. Dito isso, pessoal, a gente pode falar que na hora de aplicar o direito também, não basta ser imparcial, é preciso que o juiz também tenha uma neutralidade. Por quê? Sem a neutralidade, nós caímos na armadilha do ativismo judicial. O que seria isso? O juiz neutro é aquele juiz que aplica o ordenamento jurídico, aplica o direito ao caso concreto, sem colocar condições subjetivas nisso. Só que nesse caso da neutralidade aqui, a gente não está falando em preferência de parte, né, de ser amigo de uma parte ou ser inimigo de outra. A gente está falando do juiz, independentemente das partes que sejam, ele aplica o ordenamento substituindo o que diz a norma por um sentimento pessoal de justiça ou de moral que ele tenha. Isso também não pode acontecer. O juiz ele deve aplicar o caso concreto, o ordenamento jurídico, desde a Constituição até as normas infralegais, sem colocar um juízo subjetivo de moral, o que é, infelizmente, algo que tem crescido bastante no Brasil e que também tem recebido o nome de ativismo judicial. É quando o juiz, por exemplo, deixa de aplicar uma lei porque ele acha que aquela lei, ele não gosta da lei. Ele acha que aquela lei é injusta, ele tem uma preferência por outro tipo de aplicação, e isso não pode acontecer. O juiz, no Estado Democrático de Direito, ele continua sendo vinculado às normas jurídicas, sejam os princípios, sejam as regras. Isso não significa que ele tem um retorno ao chamado juiz boca da lei, que é aquele juiz que aplicava a regra ali minuciosamente, porque a gente sabe que hoje o que está escrito na legislação é o texto e o que a interpretação do juiz vai fazer é a norma. Só que na hora de interpretar, não pode fazer isso levando condições pessoais, senso de justiça, senso de moral pessoal, porque senão nós temos inclusive uma quebra da própria democracia. Por quê? O que está na lei, o que está na Constituição é fruto da democracia. Nós elegemos os nossos representantes e esses representantes, né, por meio do voto, eles vão lá e vão apresentar projetos de lei, eles vão aprovar as leis, depois passa inclusive pelo presidente da República, que pode vetar algum artigo, etc., para depois a lei ser publicada. E quando a lei é publicada, ela é uma expressão da democracia que leva tanto um trabalho do Poder Legislativo, na base, tanto o trabalho do Poder Executivo, que também é eleito, que pode vetar, que vai promulgar e vai publicar aquela lei. Se o juiz ele deixa de aplicar a lei por um senso de justiça pessoal, por um senso de moral pessoal, ele está violando todo esse arcabouço democrático que está por trás da promulgação de uma lei. Isso não significa que o juiz não possa deixar de aplicar uma lei. Quando que o juiz pode deixar de aplicar uma lei? Ele pode deixar de aplicar a lei quando essa lei for inconstitucional. Então, o parâmetro para não aplicar uma lei, né, para deixar de aplicar uma legislação infraconstitucional, não é o senso de justiça pessoal, não é o senso de moral dele, mas a própria Constituição, porque nenhum juiz deve aplicar uma lei que viole a Constituição Federal. Quando a lei violar a Constituição Federal, pelo controle difuso de constitucionalidade, ele vai poder deixar de aplicar um artigo ou uma lei completa, caso a lei seja totalmente inconstitucional. E ele vai fundamentar essa não aplicação na sua decisão, aplicando a Constituição Federal. Mas ele não pode, de maneira nenhuma, se sobrepor ao direito que é produto da democracia. Uma única pessoa não tem esse poder de se sobrepor àquilo que foi aprovado pela democracia. Então o juiz ele tem que ser neutro nesse sentido, que não se confunde com a imparcialidade, que é uma questão subjetiva ligada às partes que estão atuando ali naquele processo. Então o juiz ele tem que ser imparcial, tá? E o juiz ele precisa também ser neutro, tá bom?
Infelizmente, no Brasil, nós temos problemas tanto num caso quanto no outro. Neutralidade eu já falei, que é a questão, né, do ativismo judicial, e também nós temos problemas na imparcialidade, porque, a meu ver, essa perspectiva de imparcialidade que nós temos no Brasil hoje, ela é muito restrita, ela não leva a imparcialidade a sério. Mesmo com as previsões de impedimento e suspeição que nós temos no ordenamento jurídico, muitas das vezes os tribunais requerem provas diabólicas para provar a suspeição do juiz, por exemplo, o que leva muitas das vezes à manutenção de juízes parciais em processos que se demonstra muitas das vezes a sua parcialidade, mas o tribunal exige uma prova tão robusta, tão diabólica, que isso não vai conseguir ser provado no caso concreto. Diferentemente da perspectiva da imparcialidade na Europa, em que não basta que o juiz seja imparcial, ele precisa também demonstrar a sua imparcialidade, ele precisa aparentar a sua imparcialidade para a população em geral. Então, mesmo que o juiz não tenha interesse na causa, mas ele começa a dar entrevista, ele começa a falar demais, e isso demonstra para a sociedade, aparentemente, uma quebra de imparcialidade, esse juiz também tem que ser afastado do processo. Então, a perspectiva europeia ela é muito mais robusta, leva muito mais a sério a imparcialidade do que aquilo que a gente vê no Brasil. A imparcialidade, se você aparenta que você não tem essa imparcialidade, já seria o suficiente para afastar um juiz do processo. Porque, como eu disse, essa é uma questão de jurisdição essencial, é um pilar. Sem isso, perde toda a confiança no julgamento do poder judiciário. Agora, o juiz, quando a parte inicia o processo, porque também é uma questão de imparcialidade, o juiz não poder iniciar o processo de ofício, quando o juiz recebe o processo e dá início ao processo, ele ganha um poder de impulso oficial que ele vai movimentando o processo até a sua finalização, seja com resolução de mérito, seja sem resolução de mérito. Mas o magistrado não vai ficar passivo no processo, sempre esperando a parte movimentar. Se a parte demora a movimentar o processo, ela não cumpre determinada decisão que o juiz deu no processo, ele vai poder continuar dando andamento nesse processo por meio daquilo que nós chamamos de impulso oficial. Isso tira, né, a necessidade do juiz ser totalmente passivo. Claro que dependendo das fases do processo, o juiz só pode passar para frente com atitude de determinada parte, como por exemplo a fase de cumprimento de sentença. O juiz dá a sentença, transitou em julgado, ele não vai começar de ofício a fase de cumprimento de sentença, mas ele vai ter que esperar. Mas até da petição inicial até a sentença ele tem impulso oficial. E após a petição de cumprimento de sentença, ele também vai ter o impulso oficial dessa fase de cumprimento. Mas ele não precisa ficar totalmente passivo esperando a manutenção. E se depender, por exemplo, da atitude de alguma das partes, ele vai ou encerrar o processo sem julgamento de mérito por abandono de causa, caso o autor que tenha que praticar algum ato, ou ele pode, por exemplo, aplicar revelia ou outras questões quando essa movimentação dependeria do réu. Tudo bem? E só para a gente complementar aqui essa parte inicial, o impedimento de suspeição, apesar de ter um enfoque no magistrado ou magistrada do processo, ele também pode ser aplicado aos outros sujeitos processuais que atuam no processo e têm que manter a sua imparcialidade. A exemplo do Ministério Público, quando ele vai atuar como fiscal da lei, a exemplo dos auxiliares da justiça, como perito, tradutor, intérprete, e também qualquer outro sujeito que venha atuar e precise ser imparcial no processo, sempre é possível aplicar impedimento e suspeição. Tudo bem? Vamos agora para o instituto em si. Nós temos o impedimento e nós temos a suspeição. Os dois institutos são voltados para a manutenção da imparcialidade
do julgador no processo. Existem diferenças? Existem algumas diferenças entre o impedimento e a suspeição. Uma diferença que é importante entre um e outro é o tratamento que a ação rescisória dá para o impedimento e a suspeição. Na ação rescisória, para quem não sabe, é aquela ação que pode ser proposta após o trânsito em julgado de um processo e que pode rescindir um julgamento, podendo ter até um novo processo após isso, ou um novo julgamento após o julgamento, a ação rescisória, porque existe um defeito grave naquele processo que permite que no prazo de 2 anos possa ser manejada essa ação rescisória e essa ação rescisória, permita um novo julgamento. Na ação rescisória, os casos de impedimento permitem que você entre com essa ação. Agora, se for caso de suspeição, não cabe ação rescisória. Por aí a gente pode deduzir que o legislador entende que o impedimento e as causas de impedimento são mais graves do que as causas de suspeição, porque o impedimento permite ação rescisória e a suspeição não permite ação rescisória. Outra questão que também é colocada pela doutrina é que o impedimento, ele traz nas suas hipóteses causas que são mais objetivas. Você pode averiguar de forma mais objetiva sem precisar analisar o vínculo afetivo que o juiz tem com aquele processo. Já os casos de suspeição, é preciso dar margem para essa análise de vínculo afetivo, de ânimos que o juiz tem com o processo. Como, por exemplo, na suspeição nós temos o caso de ser amigo íntimo ou inimigo de uma das partes. Para você saber se tem uma amizade íntima, você precisa entender que vínculo afetivo que o julgador ou julgadora tem com aquela parte. Porque se for só um conhecido, não tem problema nenhum. Mas se for um amigo íntimo, você vai ter problema. E aí você precisa investigar qual é esse vínculo, qual é essa relação que o juiz tem. Mas isso não é absoluto. Você pode ter causas objetivas na suspeição também. Então acaba que você tem uma direção que o legislador utilizou para diferenciar impedimento e suspeição, mas também existe um critério de técnica legislativa, de lógica ali, que o legislador preferiu separar entre as hipóteses e às vezes até por questão de gravidade, mesmo uma questão que seja objetiva, ele preferiu colocar também na suspeição. Então a gente entra agora numa parte importante que é justamente a análise do artigo do impedimento, ou seja, essas hipóteses que estão aqui. Vamos lá. No artigo 144 nós temos a impedimento do juiz sendo vedado exercer suas funções no processo. 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. O que significa esse inciso 1 aqui? Se o juiz já atuou no processo como advogado, como perito ou como outro sujeito processual, e depois ele passou no concurso e aí foi ser juiz daquele processo, ele está impedido de atuar naquele processo. Então, se ele era promotor de justiça, passou no concurso para juiz e já atuou naquele processo como promotor de justiça, ele não vai poder julgar aquele processo. Ou até mesmo ele era promotor de justiça e entrou como desembargador no 5º Constitucional, ele não vai poder atuar naquele processo. Mesma coisa se era um advogado, entrou como desembargador no 5º Constitucional ou passou no concurso para juiz, ele já atuou como advogado naquele processo, ele não vai poder atuar como juiz ou juíza posteriormente. É o que está dizendo aqui o inciso 1. O inciso 2 está dizendo que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Então, se o juiz já deu sentença no processo, foi promovido a desembargador, tem um recurso de apelação ou de agravo de instrumento pela atuar ali, ele vai ter que ser impedido de atuar. Ele não vai poder atuar naquele processo no 2º grau de
jurisdição ou até mesmo nas instâncias extraordinárias, como ministro do STJ. 3. Quando nele estiver postulando com defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro ou qualquer parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Então aqui, pessoal, é quando o parente, não é o juiz que atua no processo, mas tem um parente do juiz, pode ser cônjuge, tá? Não é parente, mas parentes também, como irmãos, filho, pai, está atuando como advogado, defensor público ou promotor de justiça, o juiz não vai poder atuar. Então, se tem esse vínculo de companheiro ou cônjuge, casamento ou união estável, ou como parente, não pode atuar o juiz naquele processo. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. Aqui, no inciso 3, fala de atuar como advogado, defensor público, promotor de justiça. No inciso 4, fala de ser parte mesmo, autor ou réu no processo. Se o autor ou réu no processo é o próprio juiz, é o cônjuge ou companheiro, é irmão, pai, filho, óbvio, que ele tem um vínculo muito forte com esse processo, que será caso de impedimento. Ele não tem como atuar de forma imparcial quando você tem um parente ou um companheiro, um companheiro, cônjuge, dentro daquele processo, sendo parte ali. É óbvio que ele vai ter um interesse em ajudar aquilo ali. Então o legislador já proíbe, não tem como. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Pessoal, aqui eu acho até que o legislador ele foi além do que seria necessário. Por quê? É permitido, embora eu acho que isso é até um entendimento equivocado da jurisdição e do CNJ, que o juiz seja sócio de empresa, pessoa jurídica, tá? Desde que ele não seja administrador. Desde que ele não seja administrador, tá bom? Então, até então, se permite que o juiz seja sócio. Então, se ele é sócio da pessoa jurídica, da empresa, e essa empresa é autor ou ré naquele processo, ele não vai poder atuar como juiz. Já membro de direção ou administração, isso aí é totalmente vedado. Então, até que ele foi além, que o juiz, se ele é membro de administração de uma pessoa jurídica, é caso levar isso para o CNJ. Porque não pode ser. Não pode ser de jeito nenhum. A corregedoria e o CNJ tem que atuar nisso aí. A única profissão que o juiz pode ter, além de ser juiz, é ele ser professor. Ele não pode ser administrador de empresa, porque senão ele vai ter interesse comercial, vai ter interesse empresarial, não só naquela empresa dele, mas de outras empresas que podem parar ali com processo na sua atuação. Então é vedado, a Constituição proíbe isso. As vedações que a Constituição traz para a magistratura, elas também atuam no sentido de manutenção da imparcialidade, tá bom? Mas a gente tem que entender também que perito, ele pode ser administrador de pessoa jurídica e ele também não vai poder atuar, porque as causas de impedimento aplicam-se também a outros sujeitos processuais que precisam ser imparcial. Então, para o juiz, esse membro de direção de administração não vai ser o caso, nem para o promotor, mas para perito, intérprete, tradutor, etc. Eles podem ter outras profissões e aí podem ser administradores de pessoas jurídicas e aí eles não podem atuar no processo caso isso venha a acontecer. 6. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Então, se a parte é herdeira, mesmo que seja um grau acima do terceiro grau colateral, mas a pessoa não tem outros herdeiros e vai acabar sendo o juiz herdeiro daquele processo, ou quando ele é beneficiário de um testamento, ou até mesmo quando ele é empregador de uma das partes, como por exemplo uma empregada doméstica do magistrado, da magistrada, ele não vai poder atuar ali naquele processo que envolve essas pessoas. 7. Em que figure como parte de instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviço.
Então aqui, como eu falei, a única profissão que o juiz pode ter que não seja de juiz é professor. E aí ele vai, né, você pode ser empregado de uma faculdade privada, e aí ele não vai poder atuar como juiz quando aquela entidade privada for parte daquele processo. 8. Em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Aqui, pessoal, o código, ele até amplia, tá? Essa questão. Por quê? Veja bem, já falamos que se o cônjuge ou parente, ele está atuando dentro do processo como advogado naquele processo, o juiz não pode atuar. Mas aqui vai além. Se o cliente já é cliente daquele escritório, mas por outro motivo ele foi buscar outro escritório, e esse cliente cai na jurisdição daquele magistrado, magistrada, mesmo que não seja o parente, o advogado, ainda assim ele vai estar impedido. Veja bem, recapitulando. Esse cliente é cliente do escritório do cônjuge ou parente do juiz. Mas, às vezes, naquele caso ali, não tem um advogado especializado, por exemplo, no escritório do parente ou do cônjuge, direito tributário, um tributarista. Aí esse cliente vai buscar um advogado tributarista em outro escritório. Entra com o processo e é o juiz que vai julgar, a ele está impedido. Ele está impedido. Mesmo que não seja o seu parente ou cônjuge que esteja atuando como advogado no processo. Outro escritório, ele continua impedido de julgar o processo daquele cliente do escritório do seu cônjuge ou do seu parente. Tá bom? Então aqui, esse inciso 8 amplia bastante o impedimento quando você tem, né, parentes ou cônjuge do juiz que atuam na advocacia. Tudo bem? E 9, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, se o juiz já move uma ação contra a parte ou seu advogado, pedindo alguma coisa, uma cobrança de dívida, uma indenização, qualquer coisa, o juiz está processando essa parte, está processando o advogado, então ele não vai poder atuar como juiz em outros processos que envolvam aquela parte ou aquele advogado. O código já entende que existe uma quebra de imparcialidade nesse caso, tudo bem? Aí nós temos o parágrafo 1º, né, que vai falar, na hipótese do inciso 3, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz, né, igual eu falei, o juiz que passa no concurso ou que vai para o 5º constitucional. Parágrafo 2º, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Isso aqui é importante. Por exemplo, você quer afastar o juiz do processo e aí você vai lá e contrata, né, dispensa o seu advogado e contrata o advogado que é parente do juiz. Pode isso? Não pode. Tá? Não pode. Por quê? Porque senão você está criando uma causa para afastar o juiz. Isso pode ser utilizado como uma estratégia para afastar um juiz que a parte não gosta. Isso não pode acontecer. A parte não pode criar uma causa no decorrer do processo. Essa causa já tem que existir quando você distribui aquele processo. Porque você tem um advogado que atua ali na cidade. A cidade tem 5 varas cíveis. E o cônjuge é um juiz. Na hora de distribuir, pode cair numa vara que não é do cônjuge. Então não vai ter problema nenhum. Mas se na hora de distribuir caiu na vara do cônjuge, aí ele já é impedido, já tem que pedir que ele seja substituído por outro julgador. Tá bom? Mas no decorrer do processo, não pode ter essa criação de causa de impedimento. E o parágrafo 3º fala, o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O inciso 3 é aquele que fala que o advogado, né, não pode ser cônjuge, parente, ascendente, descendente ou colateral. O que é isso aqui, pessoal? O advogado, suponhamos que no escritório de advogado do companheiro da juíza tenha 5 advogados.
Aí, o que que faz? Para não dar impedimento, ele pega a procuração dos outros 4 advogados, mas não pega do seu, para que não tenha caso de impedimento, mas pega dos outros 4 que advogam junto com ele no mesmo escritório de advocacia. Pode isso? Não pode. Porque se tem um advogado ali no escritório, esse impedimento ele é estendido para todos os outros advogados e advogadas que atuam naquele escritório. Mesmo que ele não tenha procuração nos autos. Se um advogado tem, caiu naquela vara daquele juiz, daquela juíza, é impedido. Não pode. Então, impedimento que tem um parente, um cônjuge, que é advogado, parente do juiz, vai abarcar todo o escritório. Todo o escritório. Beleza? E aqui nós terminamos a causa de impedimento. Vamos agora para a parte de suspeição. Como eu falei, tem algumas questões que são mais subjetivas, mas que também tem algumas hipóteses que podem ser subjetivas. Não existe uma regra geral para esse tipo de situação. Vamos lá. Artigo 145. A suspeição do juiz. Inciso 1. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Como eu já adiantei, aqui tem que ser amigo íntimo. Não é só amigo, não é só conhecido, é amigo íntimo. Por exemplo, é uma parte que o juiz é padrinho do filho, entendeu? É uma parte que o juiz convida para ir na casa dele fazer churrasco. Nesse tipo de situação, existe impedimento no julgamento suspeição do juiz e ele deve se afastar do processo. Ou inimizade também. Porque não é só você querer privilegiar o amigo íntimo, é você querer prejudicar alguém também, né? E você prejudica dando ganho de causa para o outro. Então, caso de inimizade também é caso de suspeição. 2. Que receber presente de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Aqui, pessoal, esses presentes não é qualquer presentinho não, né? Uma caneta ali, um trenzinho baratinho de 10, 15 reais. Aqui tem que ter pelo menos um interesse do juiz, né? De se sentir privilegiado por ter sido presenteado por aquela parte, etc. Não é qualquer calendáriozinho ou caneta dessas de propaganda que o juiz recebe que vai caracterizar a sua suspeição. Tem a outra parte do inciso que fala que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender as despesas do litígio. O juiz ele não pode aconselhar as partes, seja ali atendendo a parte quando ela vai conversar com o juiz, despachar com o juiz, seja por WhatsApp, seja por telefone, o juiz, em hipótese alguma, pode dar conselhos, pode indicar caminhos para a parte seguir dentro do processo em que ele atua. Tem advogado que vai despachar com o juiz esperando algum conselho do juiz no processo. Isso não pode acontecer. O juiz não pode indicar provas. Chama uma testemunha lá que eu vou te dar ganho de causa. Aqui tem um documento aqui que você não juntou no processo. Junta lá para mim. Isso não pode acontecer. Isso é caso de suspeição. Isso é caso de suspeição. O juiz passa a ter interesse na causa. Não pode acontecer. E muito menos emprestar dinheiro para a parte pagar as custas iniciais, para pagar um perito, no processo. O juiz não pode, pagar o advogado da parte. Se ele está fazendo isso, se ele está ajudando alguém, ele não pode ser juiz naquele processo. Ele tem que deixar que o substituto dele venha atuar. Inciso 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parente destes, em linha reta até o 3º grau, inclusive. Então, nas relações obrigacionais do dia a dia, você tem dívidas, você tem para pagar, dívidas para receber, você é credor, você tem interesse, que a pessoa, por exemplo, ganhe um processo para que ela possa te pagar uma dívida, você não pode atuar nesse processo como juiz ou juíza. Então, se é credor ou se é devedor, tanto do juiz quanto do cônjuge ou companheiro ou de parentes do juiz, o juiz está suspeito para atuar naquele processo. 4.
interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Esse inciso aqui ele é bem genérico. Bem genérico. Por quê? Fala assim, ó, qualquer interesse, né? Pode nem ser de amizade íntima, mas o juiz tem um interesse ali porque ele acha uma injustiça no que aconteceu, ou que ele tem um vínculo com aquele processo porque ele já vivenciou aquilo na pele, né? Aconteceu com ele em algum momento da vida dele. O juiz, ele está vinculado ali, ele vai ter algum interesse, ele não pode atuar como juiz, ele está suspeito, tá bom? Então isso aqui é bem amplo. Qualquer causa que o juiz acha que está prejudicando a imparcialidade dele, ele pode se declarar como suspeito. Inclusive, o parágrafo 1º vai colocar que ele pode se declarar suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. O que é isso aqui? O juiz, observando ali que ele tem algum interesse na causa, ele vai se declarar suspeito por foro íntimo. E ele não precisa dizer por que ele está se declarando suspeito. Ele está simplesmente se declarando como suspeito. Ele não precisa dizer, porque é uma questão, às vezes, privada do juiz, da privacidade dele, que como pessoa humana, ele também tem o direito fundamental à privacidade. Então ele vai se declarar suspeito por foro íntimo, ele tem o direito à privacidade, intimidade garantido pela Constituição, então ele não precisa dizer por que ele está se declarando suspeito. E ele pode ser por qualquer um interesse que ele não quer dizer qual que é, se encaixando aqui no inciso 4, então ele vai se dar por suspeito por foro íntimo. Lembrando que o caso de impedimento de suspeição, pessoal, o juiz ele tem que se declarar suspeito ou impedido de ofício, inclusive. Não precisa de provocação. Só para deixar bem claro. Por quê? Quem melhor que ele para saber que ele tem interesse na causa? Então, se ele tem algum interesse, ele tem que se declarar suspeito ou impedido de ofício, passando o processo para o seu substituto legal. E o parágrafo 2º vai dizer: será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega, o direito não protege a torpeza da parte. Então, se a parte causa a suspeição, né, e ela vai lá e depois alega a suspeição para afastar o juiz ou para tentar anular o processo porque foi ruim para ela, não vai poder ter essa alegação de suspeição. E 2, a parte que alega houver praticado ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Ou seja, a parte alegou a suspeição, mas depois ela praticou algum ato no processo que ela deixa inequívoco que ela está aceitando aquele juiz a julgar o seu processo, entendeu? Ela vai ali, ela manifesta em algum momento, mesmo que de forma expressa, que ela aceita o juiz, aquela suspeição não vai poder continuar. E 4, o procedimento, né? O item 4 aqui da nossa aula, já caminhando para o final. O que a gente tem que fazer quando a gente se depara com um caso de impedimento ou de suspeição que o juiz não se declarou de ofício? Quando você toma conhecimento da causa de impedimento ou suspeição, você tem 15 dias para você fazer uma petição para o juiz requerendo, né, o seu afastamento do processo pela causa de impedimento ou suspeição. Obviamente fundamentando qual que é essa causa e, caso você tenha, já produzindo as provas documentais que embasam o seu pedido de impedimento ou de suspeição. O juiz, recebendo aquela petição, ele pode, né, reconhecer o pedido e falar: realmente eu sou impedido ou suspeito e agora eu vou me declarar e vou mandar esse processo para o meu substituto legal. Agora, se o juiz não concorda com esse pedido, o que ele vai fazer? Ele vai criar um apenso, ele vai criar um procedimento separado do processo principal. Ele vai se defender, vamos dizer assim, ele vai responder aquele pedido, ele vai dizer por que ele não entende como impedido ou suspeito naquele processo. Ele tem 15 dias para fazer isso, e aí ele vai mandar esse processo para o Tribunal de Justiça. Ou seja, é o 2º grau de jurisdição que vai julgar se realmente, né, quem tem razão, se é a parte que alegou impedimento ou suspeição ou se é o juiz que negou o seu reconhecimento como impedido ou suspeito. O relator, recebendo esse incidente, né, esse apenso
lá no tribunal, ele vai, né, tomar uma decisão inicial, que é o quê? Ele vai poder dar efeito suspensivo ao processo ou não. Se ele dá efeito suspensivo ao processo, que é o que está previsto aqui no artigo 146, o processo original ele vai ficar parado, ele não vai poder andar. Tá? Se ele não der o efeito suspensivo, o juiz continua atuando no processo até o julgamento final desse pedido de impedimento ou suspeição, tá bom? Então, se der efeito suspensivo, o processo suspende, ele vai ficar parado até o julgamento. Se não der efeito suspensivo, o processo pode continuar até o julgamento que sobrevier no Tribunal de Justiça, tudo bem? No julgamento, né, o relator ele vai analisar o processo, vai fazer o relatório e vai marcar o dia de julgamento. Esse julgamento ele pode ser procedente ou improcedente. Em caso de julgamento procedente, ou seja, o tribunal entende que realmente o juiz é impedido ou suspeito, ele vai anular os atos praticados pelo juiz e vai remeter o processo para o seu substituto legal. Ou seja, se ele não deu efeito suspensivo e o processo foi andando, caso o processo seja julgado procedente, vai acabar que vai ter que anular esse processo. Tá? Porque não tem como manter os atos do juiz naquele processo que não tinha imparcialidade para julgar aquele processo, que era um juiz, uma juíza imparcial. Tem que anular. Né? Não tem como. Quebra a confiança, quebra a jurisdição. Não tem outra alternativa a não ser anular todos os atos que o juiz praticou naquele processo. Agora, se o julgamento for improcedente, não vai acontecer nada. Né? O juiz vai ser mantido no processo, ele não vai ser considerado impedido ou suspeito e não vai, obviamente, ter necessidade de anular nenhum ato do juiz, tudo bem? Então, em caso de julgamento improcedente, não tem essa necessidade de anular o processo por óbvio, tá bom? Então, né, depois vocês podem ler aí o artigo 146, que é basicamente o que eu acabei de falar aqui, que é o procedimento em caso de alegação de impedimento e suspeição. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado nessa aula, né? E fiquem aí para as próximas aulas de teoria geral do processo civil que a gente vai gravando. Abraços a todos, até mais, tchau, tchau.